Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, estou trazendo hoje mais um vídeo para vocês aqui sobre o SolidWorks. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como a gente faz para estar utilizando a Toolbox aqui no SolidWorks, tá bom? Que é a biblioteca de projetos, tá? Ou de componentes aí, cada um chama de um jeito, mas eu vou mostrar para vocês. Bom, para a gente utilizar, a gente vem aqui ó, em biblioteca de projetos e aqui a gente vai ter a Toolbox, tá bom? Bom, aqui dentro da Toolbox a gente tem essas várias pastas aqui, tá? Se vocês repararem bem, a gente tem as pastas de alguns determinados países. No caso aqui são das normas dos países, tá bom? Então a gente tem a ANSI, que seria dos Estados Unidos, mais para o sistema de polegadas. Aqui a Ansimetric para o sistema métrico, tá? Outra que a gente conhece bastante também é a DIN, tá bom? Que é o sistema utilizado na Alemanha. O sistema ISO também é bastante utilizado. Aí a gente tem aqui, por exemplo, no caso, uma biblioteca de empresas, tá? Que é no caso da SKF, que é fabricante de rolamentos, tá bom? Mas vamos mostrar um pouquinho sobre o que a gente mais utiliza, né? Que está mais perto da nossa realidade, que seria o Ansimetric, tá bom? Bom, aqui a gente tem alguns tipos, né, de componentes nessa biblioteca, tá bom? São rolamentos, parafusos, porcas, anéis de retenção, propulsão, no caso aqui são engrenagens, anéis e arruelas, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho dos que a gente mais utiliza, tá? Para vocês terem uma noção de como a gente faz para configurar, ok? Bom, primeiro eu vou vir aqui no de parafusos. Eu vou pegar aqui um parafuso que a gente usa bastante, seria o de cabeça sextavada, e a gente tem algumas opções dentro deles, né? Então a gente tem parafuso sextavado perfilado, tem o sextavado pesado, com flange, outro parafuso sextavado, com cabeça sextavada, com flange sextavada e parafuso de máquina de outro tipo aqui, tá bom? Então são vários tipos aí de parafuso. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo, tá? Como que a gente faz para adicionar aqui? Para a gente conseguir adicionar e configurar, a gente vem com o botão direito em cima do que a gente quer e vem em criar peças, tá? Assim ele já vai jogar para mim para o ambiente do SolidWorks e já vai me dar uma janela para configurar o meu parafuso, certo? Então ele trouxe para cá o que eu acabei de escolher, né? Que é esse parafuso sextavado perfilado, beleza? E aqui eu tenho algumas propriedades, por exemplo, tamanho. Então, aqui na toolbox do SolidWorks eu tenho ele em M5, M6, M8 até M24. Vou selecionar aqui um M12. Vocês podem ver que ele atualiza sozinho, certo? Aqui em acabamento a gente pode ter com arruela ou com chanfro, tá bom? Vou deixar aqui com chanfro. A gente tem um comprimento, vou colocar aqui 90. Então vocês podem ver que a gente tem aqui um comprimento um pouco maior. Comprimento da rosca a gente pode ter que nesse caso com 30 ou com 90. Aqui a gente tem também a exibição de rosca, se é simplificado, se a gente quer deixar uma representação ou um esquemático. Eu gosto de deixar assim, esquemático, tá, para poder visualizar. Às vezes as configurações elas passam batido aqui, mas a gente observando o desenho a gente vai ver se está da forma que a gente quer. Acaba pesando um pouquinho o SolidWorks, mas tudo bem. Aqui a gente pode mudar o nome, né, desse parafuso, certo? E ok, parafuso configurado. A gente dá um ok. Se ele está do jeito que a gente quer, né? E aí ele vem aqui para o nosso ambiente, certo? E aí você pode salvar ele, né? Vir aqui em arquivo, salvar e salvar ele aí na sua pasta de projeto, certo? Bom, deixa eu mostrar para vocês outros aqui. Então vamos voltar aqui na Toolbox. Vamos vir em... A gente viu parafuso, vamos ver porca sextavada. Então a gente tem alguns tipos, né? Com flange, sem flange, contra porca, com flange também.
Então vamos pegar aqui essa aqui com flange, botão direito, criar peças. E a gente tem aqui, né, a nossa porca com flange. A gente vem aqui e coloca, muda, né, o tamanho. Claro, se lá você usou um parafuso M12, você vai precisar de uma porca M12. Vamos colocar aqui a rosca, certo? E que você pode mudar o nome também. Ok, colocou lá na sua pasta, né? Veio aqui, arquivo, salvar, colocou lá, pronto, pode utilizar já o seu arquivo do Toolbox, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas engrenagens também. Um ponto importante é que a gente pode adicionar a biblioteca, tá? Então a gente pode colocar aqui a nossa biblioteca, tá bom? No caso, a gente pode colocar os nossos parafusos, as nossas porcas, certo? Vocês podem ver que aqui, ó, na biblioteca a gente tem algumas coisas já, certo? Algumas anotações, templates de movimento, tá? Tem algumas coisinhas aqui, mas hoje a gente não vai entrar nisso, tá bom? A gente está falando hoje só da Toolbox. Bom, outra coisa aí que se usa bastante da Toolbox são as engrenagens, né? Então a gente tem aqui engrenagem helicoidal, a gente tem engrenagem dentada interna. Se vocês quiserem, gente, pode dar um botão direito e colocar, e aumentar os ícones, tá? Eu gosto de deixar assim, certo? Dá para puxar aqui também um pouquinho para ajudar. Bom, a gente tem um pinhão dentado, né, retangular, que é aquele reto. Engrenagem dentada seria uma engrenagem de dente reto. Esse outro tipo de engrenagem, do tipo pinhão, do tipo engrenagem de esquadria reta, certo? Bom, vou pegar aqui essa engrenagem helicoidal para a gente configurar. Então, botão direito, criar peças. Espera ele carregar um pouquinho. E aí vocês vão ver que na engrenagem a gente já tem um número maior de configurações, né? Então, vamos lá. Posso configurar um módulo, tá? Aumentar aqui o módulo. Eu posso configurar o número de dentes, ou seja, sei lá, se eu quero 15 dentes. O ângulo da hélice, então, sei lá, 45 é muito para mim. Vou colocar uns 25 graus, certo? Ângulo de pressão a gente pode mudar também. Geralmente se utiliza 20, então vou deixar 20. Largura da face também, que seria o contato. A gente pode mudar, pode colocar 20 também. É claro, pessoal, que isso aqui vai variar de acordo com a sua necessidade, entendeu? Aqui eu só estou mostrando para vocês como a gente configura, certo? Estilo de cubo, então a gente pode mudar também para o estilo de cubo de um lado, né? No caso, para acoplamentos, por exemplo, um motor de arranque, um motor de partida tem mais ou menos esse formato aqui. Só que aqui os dentes não são em ângulo assim, né? Então a gente pode ter esse estilo de cubo de um lado ou de ambos os lados, tá bom? Diâmetro vou deixar 100. Diâmetro nominal do eixo a gente pode alterar também, sei lá, vou colocar aqui 10 de diâmetro. É claro que para o tamanho aqui da minha engrenagem, esse diâmetro não está condizente, né? Então, vamos mudar aqui, diminuir. Certo, pessoal? Dá para a gente mudar o módulo aqui também. Vamos colocar o módulo 4. Certo? Agora a gente tem aí uma engrenagem um pouco maior, né? Entalhe de chaveta, né? Dá para a gente colocar também. Claro que o entalhe de chaveta a gente vai precisar de outras configurações, entendeu? Aqui se a gente tiver um cubo, a gente pode aumentar, então o diâmetro do cubo, o comprimento do cubo,
Vamos aumentar para 100. Isso são configurações que a gente vai configurando de acordo com a necessidade, certo? Vou sair aqui, vamos mudar. Vou pegar essa do tipo pinhão. Vocês podem ver que às vezes ele puxa umas configurações meio doidas, né? Mas aí é só ajustar aí de acordo com a forma que vocês querem. Por exemplo, colocar aqui o módulo 2. Já deu uma modificada, né? Número de dentes, número de dentes da engrenagem, ângulo de pressão, largura da face, diâmetro, distância de suporte. E aí você pode ir mudando. Pessoal, uma coisa que eu acabei de fazer aqui, né? E que eu sempre alerto, é o seguinte, quando você está mexendo com essas caixinhas aqui no SolidWorks, pelo menos eu tenho o costume de rolar a página pelo scroll do mouse, ao invés de rolar por aqui. Tomem cuidado que se você tiver com a setinha aqui, ó, por exemplo, em cima dessa caixinha, em cima dessa, por exemplo, e rolar o scroll do mouse, ele vai trocar, tá? Então, às vezes você, sei lá, configurou algumas coisas aqui, aí tá aqui rolando, sem querer, deixa aqui em cima de alguma caixinha e muda, entendeu? Aí vocês vão desconfigurar sem querer e não vão nem perceber, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Pessoal, sobre a Toolbox era isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixe um comentário. Deixe sugestão de vídeo também, se vocês quiserem algum tema específico. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Um abraço e até mais.